Então, pessoal, é, seguindo a nossa aula sobre requisitos da petição inicial, tá? É, nós, inicialmente, no vídeo passado, a gente estabeleceu aquela classificação dos requisitos do artigo 319, requisitos essenciais, né, que são chamados materiais, e também os formais. Desenvolvemos a matéria e nos requisitos ditos materiais do artigo 319, nós terminamos a última videoaula falando sobre o pedido e no tocante ao pedido, as chamadas espécies de pedido. Tá? Então, além daquela classificação que a gente chama doutrinária, né, e que a gente encontra dessa forma, tá? A classificação entre pedido dito imediato ou direto, ou pedido imediato e indireto, no tocante a esse pedido chamado mediato ou indireto, ou seja, aquilo que eu quero através da sentença com resolução do mérito, ok? Nós encontramos uma outra classificação, que na realidade é chamada então de espécies de pedido, que nada mais é do que uma classificação revelada pelo próprio Código de Processo Civil. Tá? Então, no Código de Processo Civil, vocês vão encontrar uma classificação legal, que a gente chama de espécies de pedido. E na doutrina, dentre várias classificações, a gente estudou aquela apenas uma, né, que é a classificação do chamado pedido direto ou pedido indireto, certo? E estou lembrado que no último vídeo, bem no finalzinho, a gente já introduziu esse tema de espécies de pedido. E falando de espécies, então, de pedido, né, a gente tratou inicialmente do que é pedido único e pedido cumulativo, ou cumulação de pedidos, cumulação eventual de pedidos, certo? E me parece que, e por isso até eu cheguei a esse ponto na última videoaula, me parece muito simples essa diferença entre o que é pedido único e o que é pedido cumulativo. O cumulativo eu encontro a previsão lá no artigo 327, e que identifica, na realidade, que na causa de pedir, eu consegui revelar ao juiz que eu tenho mais de uma pretensão de direito material. Portanto, ao deduzir o pedido, que é a tutela jurisdicional propriamente dita, através dos chamados efeitos possíveis do processo de conhecimento, né? O efeito condenatório, o efeito declaratório, o efeito constitutivo, no pedido cumulativo, eu vou revelar ao juiz, através desses efeitos, que eu tenho mais de uma pretensão, e em relação a cada uma dessas pretensões, eu vou fazer um pedido certo e determinado. Ok? Se eu tiver, portanto, uma única pretensão, eu vou deduzir um único pedido, e sempre cuidado, pedido imediato, tá? Utilizando um ou mais de um dos efeitos possíveis do processo de conhecimento. É claro que é mais comum, se fosse fazer uma estatística, a petição inicial ter um único pedido. Mas também é comum, também acontece muitas vezes, eu não tenho a estatística, é comum também ter pedido cumulativo, ter mais de um pedido certo e determinado em razão de mais de uma pretensão de direito material, certo? Se vocês lerem, aí eu falei no outro vídeo apenas a título de recomendações, eu peço que vocês peguem o Código de Processo Civil e leiam o artigo 327, que rapidamente eu vou fazer algum comentário. Então, veja só, o que diz lá o artigo 327, que trata desse pedido cumulativo? É lícita, é permitida a acumulação em um único processo contra o mesmo réu de vários pedidos. E aí o detalhe que é importante a gente aprender, né? Porque é o que pode se pedir numa prova de OAB, de concurso e tal. Bom, professor, mas pode acumular quaisquer pretensões,
né, que uma não tem nada a ver com a outra e tal, alguns requisitos para que eu possa fazer essa acumulação de pedidos. Então, aí eu vou no parágrafo 1º desse artigo 327, e diz lá, são requisitos de admissibilidade da acumulação que, o que isso quer dizer? Para haver acumulação de pedidos, é necessário o seguinte, tá? Que os pedidos, veja só, a obviedade, que os pedidos sejam compatíveis entre si. Sim, porque se os pedidos forem incompatíveis, a gente vai ver um pouquinho mais adiante, é o caso, inclusive, de inépcia da petição inicial, porque prejudica o exercício do direito de defesa. Se eu tenho 2 pedidos incompatíveis, como é que o réu vai se defender, entendeu? Não precisava nem constar no código, mas consta. Tá? Seja competente para conhecer deles o mesmo juiz, ou seja, claro, é pressuposto processual a competência do juiz. Se eu tenho, por exemplo, uma pretensão de direito material que se vincula a uma relação jurídica de direito do trabalho, né, eu não posso acumular com uma outra pretensão que eu tenha contra o mesmo réu, né, mas uma outra pretensão que decorra, por exemplo, de um contrato de locação que não tem nada a ver com a relação de trabalho. Então, eu tenho relação jurídica de direito material que atrai a competência da justiça comum e uma outra relação jurídica que atrai a competência da justiça especial, por exemplo, a trabalhista. É claro que, por falta de pressuposto processual, não pode haver ali a acumulação. Portanto, é requisito dessa acumulação de pedidos, né, que o juiz a quem é deduzido os pedidos seja competente para apreciar esses pedidos. Tá? Ok? O procedimento, inciso 3º, como nós estamos falando do procedimento comum, tá? A acumulação de pedidos também cabe nos procedimentos especiais, mas como eu estou falando dos procedimentos, do procedimento comum, esse requisito ele vai estar presente, né, no procedimento comum, porque o procedimento comum, como eu já falei em outras aulas, como ele é o mais amplo, ele é o mais extenso, é aquele que permite o maior exercício do direito de defesa, e aí eu tenho que vir por parte do réu, né? Portanto, se eu estiver no procedimento comum, diante do juiz competente, mesmo que uma das pretensões se seja tratada por procedimento especial, é possível. Tá? Mas, teoricamente, de acordo com o código, a gente poderia resumir que são requisitos, teoricamente, da acumulação, essa do artigo 327, que tenha o mesmo procedimento, que o juiz seja o mesmo competente para todas as pretensões, e, é claro, aquilo que eu falei, os pedidos não sejam incompatíveis. Tá ok? Então, eu posso ter um pedido único, mas posso também ter um pedido cumulativo. Anotem ainda quanto ao pedido cumulativo, né? Eu digo, faça um asterisco lá no caderno de vocês ou no próprio código. Quando existe pedido cumulativo, isso é importante para entender o sucessivo, tá? O juiz ele tem que analisar todos os pedidos. O juiz ele tem que enfrentar todos os pedidos, sejam 2, 3, 4 pedidos, enfim, tá? O juiz é obrigado a analisar todos os pedidos. Ele não analisa só o primeiro, e aí, por consequência, se procedente, ele não analisa os demais. Não é isso. O juiz ele é obrigado a analisar todos os pedidos. Não quer dizer que também ele vai julgar procedente todos os pedidos. Ele pode julgar procedente um, julgar improcedente o outro, tá? Mas ele tem que analisar todos os pedidos. E isso é importante para ir adiante na outra espécie, que é o chamado pedido sucessivo, ou também conhecido como pedido subsidiário, que está aí na classificação na nossa tela. Qual é a diferença desse pedido cumulativo com o pedido sucessivo? Eu peço que vocês leiam o artigo 326 no caput. Tá? Eu vou ler aqui para vocês, vou ler para aqueles que não estão com o código
em que pese eu tenha recomendado lá olhar o código. Mas vejam só, é lícito formular mais de um pedido em ordem subsidiária. Daí vem o nome, pedido subsidiário. Tá? A fim de que o juiz conheça do posterior quando não acolher o anterior. O que isso significa? Que eu tenho 2 ou mais pedidos, mas esses pedidos não são cumulativos, eles são, na realidade, subsidiários ou sucessivos, porque o juiz ele vai analisar o primeiro, escolhido como primeiro em hierarquia pelo autor na petição inicial, e se esse primeiro pedido, que é aquilo que realmente ele quer como hierarquia, é o que mais ele quer como autor, é aquilo que ele entende que é o direito pleno, né? O bem da vida protegido e que ele está postulando na justiça como o justo, esse ele vai, obviamente, eleger como hierarquicamente o primeiro. Então, se esse for improcedente, o juiz deverá analisar o segundo, o reserva. Entenderam? E se o segundo for improcedente e tiver um terceiro, ele vai analisar então o terceiro, que é o reserva do reserva, e assim sucessivamente. Portanto, na doutrina, a gente encontra essa classificação como espécies, esse pedido chamado tanto como pedido sucessivo ou chamado como pedido subsidiário. O código fala subsidiário, né? É lícito formular mais de um pedido em ordem subsidiária. Portanto, qual a diferença, né, entre o cumulativo e o sucessivo? É que no cumulativo o juiz ele tem que analisar todos os pedidos, independente do anterior ser improcedente. E no sucessivo ele só vai analisar o segundo ou posterior quando o anterior for improcedente. Portanto, num determinado exemplo, né, é muito comum isso acontecer numa vara previdenciária da Justiça Federal. O autor ele foi no INSS, ele está com uma incapacidade de trabalho laboral de forma total e definitiva. É uma pessoa, um trabalhador que, na visão dele e dos médicos que ele consultou, ele não tem mais condições de trabalhar. E essa, essa deficiência que ele tem impede de exercer qualquer outra atividade, né? E, portanto, de forma ainda definitiva. Então, na cabeça dele, de acordo com a legislação que ele interpretou, claro, com o seu advogado, ele tem direito à aposentadoria por invalidez. Eu já não trabalho com direito previdenciário há muito tempo, mas isso a gente sabe. Então, veja bem, o pedido que ele vai deduzir ao juiz, utilizando aí exemplos, né? Ele vai pedir ao juiz que condene o INSS a implantar o benefício de aposentadoria por invalidez. Ele poderia, por exemplo, deduzir pedido único, porque é isto que ele quer e é isso que ele entende devido a ele e que foi negado lá pelo INSS. Bom, consultando o advogado experiente, especialista na área previdenciária, ele sabe como advogado, ele sabe que na cabeça de juiz a gente não sabe o que vem. Portanto, ele talvez por uma técnica, né, como advogado experiente, especialista da área, ele pode explicar para o seu cliente, olha, eu sei, o senhor tem direito, né, mas a gente não sabe se o juiz vai entender assim, até porque esse processo vai ter que ter uma perícia médica, e pode, eventualmente, essa prova pericial não lhe ser favorável. Aí o cliente vai gritar lá, vai dizer, mas como que não é favorável e tal, eu não posso mais trabalhar, está aqui o laudo, está aqui a tomografia, está isso, está aquilo, certo? A pessoa está convencendo, mas o advogado tem que fazer esse papel, né? Ele é o técnico, ele diz, não, eu sei, eu vou fazer força, eu tenho
Tenho assim convicção de que o juiz vai julgar procedente esse pedido e tal, mas nós temos que ter um resguardo, né, aproveitar esse processo, já que você vai fazer uma perícia, se eventualmente isso aí não der certo, tá? O senhor não, o médico não concluía, a perícia não concluía, a gente não conseguir fazer uma prova mais convincente ao juiz da sua incapacidade total e definitiva para o trabalho, então, quem sabe, a gente deduz, pede ao juiz, né, um outro pedido, mas em caráter subsidiário. Se o juiz entender pela improcedência do primeiro pedido, que é conceder, lá condenar a conceder a aposentadoria por invalidez, quem sabe, diante da prova, e se a prova mostrar que o senhor tem uma incapacidade laboral, mas ela não é definitiva, que o senhor pode recuperar ela e tal, ok? Então a gente faz um pedido subsidiário de condenação do INSS a lhe conceder o chamado auxílio-doença, né? Que é também um benefício previdenciário, só que temporário, e que também não foi concedido, obviamente, pelo INSS, certo? Isso é muito comum acontecer, né? Pelo menos acontecia e deve acontecer ainda, claro que acontece nas varas previdenciárias lá da Justiça Federal. Eu trabalhei há 15 anos atrás, fazia muito, né, desse trabalho judicial de apreciar demandas previdenciárias. Hoje, como eu já falei para vocês, estou numa vara criminal federal, então já estou afastado dessa matéria previdenciária. Né? O que mais serve como exemplo, que me veio agora aqui na cabeça, para passar para vocês. Certo? Eu poderia, então, como autor da petição inicial, ter deduzido um pedido único, né? Mas por uma técnica, aproveitando o processo, e eu sei que ali vai ter uma produção de prova pericial, ao invés de esperar para eventualmente perder e depois ter que protocolar e entrar com uma nova ação, nova petição inicial, né? Então eu aproveito o mesmo processo, a mesma petição inicial que vai formar o processo e deduzo dois pedidos, mas de uma forma sucessiva ou subsidiária, como vocês queiram nominar, certo? Detalhe que eu posso perguntar para vocês em provas, enfim, ou qualquer concurso, prova da OAB, claro, qual é o princípio o princípio de direito processual que se insere nesse contexto, né? Evidentemente da economia processual, né? Princípio da economia processual, né? Em vez de entrar com duas ações, porque eu entraria com uma ação, perder aquela ação, depois entrar com outra ação, eu já deduzo de uma forma, né, tendo hierarquia, de uma forma sucessiva, elegendo como autor da petição inicial, né, aquele direito que efetivamente eu acho que eu tenho, mas eu já deduzo um pedido reserva. Economia processual, certo? Olhando esse esqueminha que está aí abaixo na tela, né? Então, eu tô referindo o pedido sucessivo subsidiário do 326 caput, que é também conhecido, e eu falo nas minhas aulas, mas eu falo isso nas minhas aulas, pedido sucessivo subsidiário típico. Tá? Depois a gente vai ver o atípico, que é uma inovação do parágrafo único desse artigo 326, que eu insisto, fiquem olhando aí esse artigo 326, que a gente vai voltar nele. Tá? Mas vamos adiante na nossa classificação naquilo que é mais fácil. Então, nós temos também no artigo 325 o chamado pedido alternativo. O pedido alternativo, lendo ele, tá? E se vocês já tiverem a curiosidade, leiam já o parágrafo único do 326, essa inovação aí do CPC de 2015. O pedido alternativo, ele normalmente leva a alguma confusão com o pedido subsidiário, mas são coisas diversas. Quando a gente deduz um pedido subsidiário, surge uma ideia de alternatividade processual. Né? Surge uma ideia, né, como eu acabei de explicar para vocês. Porque eu fiz um primeiro pedido, se esse aqui não der certo, for improcedente, então eu tenho um outro. Aí eu tenho um outro, tem uma alternatividade, mas uma alternatividade processual.
certo? Que depois é explorada pelo legislador nesse parágrafo único do artigo 326, que eu vou chamar de pedido alternativo ou pedido subsidiário, como vocês queiram, atípico, tá? Okay? Mas vou voltar nele. Então, pedido alternativo, eu vou ler aqui para vocês e aí falar um pouquinho e de tentar resumir, porque ele não é difícil. É só a gente tirar essa ideia de alternatividade processual do 326 ao examinar o 325. Porque diz assim, ó, 325, o pedido será alternativo quando? E aí, por favor, podem sublinhar, sublinhem lá no código de vocês. Esse código é para estudar, tá? Ok? Então, o pedido será alternativo quando, pela natureza da obrigação, sublinhe isso, pela natureza da obrigação, o devedor puder cumprir a prestação de mais de um modo. Então, a alternatividade de que trata o artigo 325, anotem aí no caderninho de vocês, ela é uma alternatividade material, diferente da alternatividade processual de que trata o artigo 326. É diferente. O que é, então, o pedido alternativo, professor? O pedido alternativo, se quiserem copiar aí um conceito, seria aquele pedido de natureza condenatória ao cumprimento de uma obrigação, de uma ou mais, obrigação alternativa. Okay? O que é uma obrigação alternativa? É exatamente aquela que propicia ao devedor da obrigação cumprir essa obrigação de mais de uma forma. Qual o exemplo mais característico disso? Lembrem, um contrato de arrendamento rural. É muito comum isso. Ao fazer um arrendamento rural, né, de uma propriedade rural, se contrata com o arrendatário o pagamento do arrendamento em um número X de sacas, por exemplo, de soja, né, ou, e aí a alternatividade material, porque está na relação jurídica material, ou o pagamento do equivalente em moeda corrente nacional. Isso está no contrato. Na realidade, essa redação, né, essa disposição do 325 não precisava ali estar no Código de Processo Civil, porque nada mais é do que a tradução da obrigação alternativa que a gente verifica no Código Civil. Isso é matéria de direito material, isso não é matéria de direito processual. Mas como eu estou falando de obrigação alternativa, eu tenho que reconhecer, quando falo de processo, e quando explico, e quando estudo o 325, que o pedido alternativo, ó, anotem de novo isso, ele é um pedido de natureza condenatória, ou seja, eu vou pedir a condenação do réu, o efeito condenatório, que corresponde a uma obrigação alternativa. No caso ali do arrendamento, se não houve o pagamento pactuado no contrato de arrendamento, houve a resistência, surgiu a pretensão, houve o exercício da ação. Para exercer a ação na petição inicial, eu vou ter que fazer um pedido alternativo, né? E que vai ser o quê? Isto posto, requer a procedência do pedido para condenar o réu ao cumprimento da obrigação estabelecida, aí eu estou determinando, né, certo e determinado, estabelecida a cláusula X do contrato de arrendamento, tá? Ou seja, e aí está a alternatividade, não é processual, é meramente material, ou seja, a entrega de X quantidade, né, de sacas de arroz, de soja, né, do produto, ou o equivalente em dinheiro. Entenderam? A diferença entre pedido sucessivo e pedido alternativo
Normalmente eu pergunto isso aí nas provas. Ou vem lá na prova da OAB, isso aí também tem. Tá? No pedido alternativo, o que eu tenho que verificar é a alternatividade material. Eu posso ter, por exemplo, um pedido único alternativo. Por isso eu digo, não deveria ser uma espécie de pedido quando eu trato de processo. Isso é uma matéria lá do direito civil, não é matéria aqui do processo civil. Mas como está aqui no 325, eu tenho que traduzir dessa forma aqui para vocês. Certo? Então, não é também cumulativo. Né? Não é cumulativo. Eu tenho uma única pretensão. Eu tenho uma única pretensão. Portanto, é um pedido único, de natureza alternativa. Certo? Interessante também a questão do chamado pedido cominatório. O pedido cominatório, hoje, a gente não encontra mais a previsão expressa aqui quando eu trato do pedido no Código de Processo Civil e que eu encontrava no Código de Processo Civil de 73. Portanto, a primeira coisa que eu tenho para dizer para vocês é que o pedido cominatório, ele não tem previsão, mas também não tem proibição. Mas, professor, o que é o pedido combinatório? Então, vamos lá. Vamos anotar isso aí no caderno de vocês, tá? Tentando ser o mais próximo da aula, que eu digo, vamos anotar no nosso caderninho. Então, o que é o pedido combinatório? Anota aí. É aquele pedido de natureza condenatória ao cumprimento de obrigação de fazer, não fazer, de entrega de coisa, ou seja, um pedido condenatório ao cumprimento de uma obrigação de quaisquer das espécies de obrigação, porque o atual código não disciplina como disciplinou o 73, certo? Portanto, voltando ao nosso conceito, é um pedido de natureza condenatória ao cumprimento de uma obrigação sob, e aí vem a caracterização, sob a ameaça da incidência de uma multa no caso de futuro descumprimento da sentença que acolher o meu pedido. Então, ele é cominatório, na realidade, porque eu posso pedir ao juiz não só o efeito condenatório típico do processo de conhecimento, mas eu posso pedir ao juiz que acrescente à minha condenação alguma coisa que force a ele, force o devedor reconhecido na sentença, a efetivamente cumprir a obrigação quando condenado pelo juiz. E a forma de ameaçar e forçar ele é essa incidência de multa, que poderia ser diária ou mensal, aquela estabelecida pelo juiz, mas que vocês têm que, como o pedido é certo e determinado, vocês têm que pedir ao juiz. Tá? Ele pode fixar já na sentença, no processo de conhecimento, uma multa pelo futuro descumprimento, o que seria muito útil. Porque normalmente a pessoa devedora, condenada lá no processo civil, como eu já falei lá nas primeiras aulas, ela tem apenas uma recomendação a cumprir a obrigação, ou seja, é nada. E a pessoa vai esperar o trânsito em julgado, não ter mais possibilidade de recorrer da decisão, então, condenado em primeiro grau, condenado lá no TJ em Porto Alegre, vai para Brasília, insiste na sua defesa, né? E o tempo vai passando e o credor vai esperando o trânsito em julgado para poder pedir uma outra tutela, que é a tal tutela de execução. Enquanto eu não tiver o trânsito em julgado, em regra, eu não posso deduzir a tal tutela de execução. Então, esse tempo de espera pode ser favorável ao devedor. Né? Mas se eu pedir ao juiz, veja a importância do pedido combinatório. Se eu pedir ao juiz que já na sentença de primeiro grau fixe uma multa, se o devedor condenado optar por empurrar esse processo muito tempo, mesmo sabendo que mais adiante ele vai continuar perdendo, ele vai ter, em razão disso, uma multa incidente desde a data da sentença.
Não é a multa aquela que vocês vão estudar mais adiante com outro professor no cumprimento da sentença. Certo? Uma multa do cumprimento da sentença, ele é intimado para pagar e não paga sob a ameaça da multa. Bom, isso é outra coisa, isso vai acontecer mais adiante, daqui a 5, 6 anos, quando ocorrer o trânsito em julgado. Essa multa aqui que eu estou falando do pedido combinatório, o juiz fixa na sentença. Portanto, é alguma coisa que me parece útil como técnica, né, nas demandas condenatórias. Eu enxergo dessa forma. Não tem mais uma previsão, né, expressa como espécie de pedido aqui no nosso código, mas também não tem uma proibição. Não tem uma proibição. Existem algumas outras disposições que nos levam à ideia de que, inclusive, é incentivado de que, de outras formas, o juiz possa proceder ao cumprimento das obrigações em que ele reconhece como devida na sua sentença. Então, não há impedimento, ao meu ver, de se deduzir pedido cominatório. Certo? Acho que a ideia, então, de combinatório está vinculada ao efeito condenatório e à fixação de uma multa pelo juiz pelo futuro descumprimento dessa obrigação. Aqui ele foi condenado, réu devedor. Certo? Então, nós temos aí pedido único, pedido cumulativo, pedido sucessivo, alternativo ou esse combinatório. O que ficou faltando aí? Ficou aquele parágrafo único do artigo 326. Então, no caput, agora vamos de volta ali no artigo 326 para não se confundir com esse assunto aqui. É lícito formular mais de um pedido em ordem subsidiária. Esse é o sucessivo subsidiário típico. O autor, na petição inicial, já deixou bem claro. Ele, autor, elegeu, no nosso exemplo, a condenação do INSS, no nosso exemplo, né? A implantar o benefício de aposentadoria para invalidez, certo? Ok? Agora, no parágrafo, vocês vejam só, é lícito formular mais de um pedido alternativamente para que o juiz acolha um deles. Então, aqui a alternatividade trazida como inovação pelo legislador lá no nosso Código de 2015 é de que o advogado poderia fazer uma peça, uma petição inicial, e no pedido pedir isso ou aquilo. Senhor juiz, o senhor escolha o que é melhor para o meu cliente. Eu, como juiz, mandaria emendar a petição inicial. Certo? Porque, na realidade, pessoal, eu já falei isso com vocês nas primeiras aulas, quando eu falo da formação do processo. Vocês voltem lá no artigo 2º do Código de Processo Civil. O juiz exerce uma função subsidiária necessariamente. O juiz ele tem que ser provocado. O juiz, além de ser provocado para poder trabalhar, né, o chamado princípio da demanda, princípio da iniciativa da parte, a primeira parte do artigo 2º, que revela um princípio, aquilo não é uma regra, aquilo é um princípio, certo? O juiz não deve, não pode, de ofício, provocar demanda para ele mesmo julgar. Esse é trabalho da parte através da capacidade postulatória do seu advogado. O juiz ele tem jurisdição e para ter jurisdição e exercer a jurisdição, ele tem que ter imparcialidade. Portanto, eu como juiz, eu tenho que decidir a demanda de acordo com a prova dos autos. Não cabe a mim, juiz, diante desse princípio, pelo menos em situações que a gente chama de igualdade entre as partes, porque isso também o juiz tem que trabalhar em deixar as partes no mesmo andar de armas, né, no processo. Os criminalistas gostam muito de usar isso também,
tá? A paridade de armas no processo civil a gente também tem que conduzir como juiz a paridade dessas armas. Me parece que esse parágrafo fere esse princípio, porque permite que a parte, através do seu advogado, que deveria definir ao juiz, né, qual é a pretensão eleita por ele como primeira, como é traduzido no caput, eu quero a condenação do INSS a implantar o benefício por aposentadoria, de aposentadoria por invalidez. Se esse for improcedente, então eu tenho reserva, doutor, que é condenar o INSS a implantar o benefício de auxílio-doença. Bom, mas aí não está ferindo a imparcialidade do juiz, o advogado é que está dizendo isso, representando, ele tem a capacidade postulatória. E eu, como juiz do outro lado, tenho o quê? Eu tenho a imparcialidade. Se ele está dizendo isso, eu vou julgar o primeiro, se o primeiro for improcedente, eu vou julgar o segundo. Princípio da iniciativa da parte. No parágrafo único, me parece, tá? Opinião minha, me parece que se transmite ao juiz escolher aquilo que é melhor para o cliente do advogado. Acho que não está certo. Não é por aí, né? Mas é como eu falei para você, são coisas que acontecem na elaboração dos códigos. Existem comissões, né? Não estou fazendo crítica aqui a esse ou aquele, mas as comissões às vezes se afastam um pouquinho, né, da realidade forense e acaba surgindo assim essas regras que a gente acaba também por ter que interpretar. Eu não posso riscar a norma, né? Então a norma está aqui. O pedido dito também sucessivo e aí com uma alternatividade processual, tá, pessoal? Esse pedido que eu nomino nas minhas aulas como pedido sucessivo ou subsidiário atípico. Tá? Para tentar diferenciar o caput do parágrafo, porque são coisas necessariamente distintas. E esse parágrafo me parece que fere a imparcialidade do juiz, porque não é ao juiz que cabe verificar, quando se deduz uma pretensão, o que é melhor para um para o outro. Não é papel do juiz, não é papel do juiz, certo? Essa regra, eu tentando compreender, ela deve ter surgido em situações totalmente excepcionais e que acaba sendo regra, entendeu? Existem sim situações em que o juiz tem que tentar igualar as partes, como eu mencionei antes, dentro do processo. A gente verifica como juiz uma parte hipossuficiente na relação material. E aí eu tenho que equilibrar, muitas vezes, isso na relação processual. Tá? Mas, em regra, não. Em regra, a parte provoca o juiz, deduz o pedido e eu fico adstrito, restrito. Eu já mencionei isso para vocês. A regra é essa, lembra o artigo 492. Eu estou limitado àquilo que foi pedido. Já me aconteceu situações assim, em que, por exemplo, na questão da indenização pelo dano moral, né? Existe aí uma discussão, né, se eu tenho que necessariamente pedir um valor específico, se esse valor de indenização tem que estar dentro do parâmetro normalmente decidido pelo STJ em casos semelhantes, enfim, não quero entrar na matéria de indenização material, tá? De indenização lá regida pelo direito material. Mas eu estou falando aqui no dano material, a indenização por dano moral. O juiz ele tem parâmetros de jurisprudência em que ele fixa na sua sentença o valor da indenização pelo dano moral. Só que tem também o pedido feito pelo advogado, o juiz está adstrito àquilo que foi pedido. Então, eu já tive situações que às
vezes em sala de aula até eu consigo entrar um pouco mais no exemplo, no caso, né? Mas se tratando aqui de uma aula mais pública, eu não posso estar detalhando mais o caso, mas existem situações em que eu já vislumbrei isso no exercício da judicatura, em que olhando a petição inicial, eu já formulei a sentença, o meu raciocínio, já cheguei ao valor que está próximo da compensação do abalo moral, e quando eu vou olhar a petição inicial, eu vejo que o advogado pediu muito menos, muito menos daquilo que eu estou pensando e tentando trabalhar no meu raciocínio e qual seria o valor mais próximo da reparação. Seria muito maior o valor que está na minha cabeça. Quando eu vou conferir na petição inicial, é muito menor. Eu fico adstrito. Quando há uma diferença muito grande, eu fico adstrito. E teve uma vez que a diferença era tamanha que eu fiz questão de expressar isso na minha sentença, né? E mencionar por que eu estava dando um valor menor, quando na realidade a jurisprudência conferia em casos semelhantes valores muito maiores. Porque o juiz, repito, insisto com vocês, o juiz está adstrito àquilo que foi pedido pelo advogado na petição inicial. E o pedido tem que ser certo e determinado. E esse parágrafo aí, ele coloca em xeque essa situação, ou pelo menos em conflito aparente de normas, e a gente vai interpretar. Se isso chega para mim, já chegou, como juiz eu determino a emenda da petição inicial, para esclarecer efetivamente qual o pedido primeiro, principal, vamos dizer assim, né? E às vezes vem a resposta e está solucionado o problema. Que se não está, fica difícil na sentença da gente solucionar. Certo, pessoal? Mas a emenda da petição inicial é matéria que a gente vai ver talvez no próximo vídeo. Né? Esse vídeo aqui já está chegando aí pelos seus 40 minutos. E essa é a matéria que eu vou chegando ao final dela, né? Como primeiro vídeo dessa semana. Essa semana, portanto, nós vamos ter 2 vídeos de conteúdo em que eu vou trabalhar ainda com o aditamento da petição inicial, quando eu falar da emenda da petição inicial. Vou deixar para trabalhar lá o aditamento, né, que seria o próximo slide. Aqui eu vou passar aqui para vocês, até para vocês enxergarem a matéria que eu tinha programado ainda dentro desse vídeo. Mas fazendo a gravação, me dei conta que isso aqui talvez seja melhor a gente explicar quando eu falar da emenda da petição inicial, certo? Fazer um comparativo e aí falar um pouquinho desse aditamento, fechando então esse conteúdo desse vídeo, tá certo, pessoal? Vou encerrando aqui e me preparando então para o outro vídeo.